Olá! A gente vai começar hoje uma análise bem profunda de um julgamento. Um caso que, sabe, quando a gente olha com os olhos do direito de hoje, revela muito mais do que um simples erro histórico. Mostra, na verdade, a ruína completa de todas as garantias que sustentam uma ordem jurídica minimamente civilizada. Olha só, essa frase é o nosso ponto de partida. Ela resume perfeitamente a ideia central de que o que aconteceu ali, bem, não foi um julgamento em busca da verdade. Foi, na verdade, o uso da justiça para alcançar fins que já estavam definidos. Então, o que a gente vai fazer aqui é desconstruir esse caso. Ver como um processo legal que deveria buscar fatos foi usado para servir a outros interesses, interesses que já estavam decididos. A lei, nesse caso, virou uma ferramenta de opressão. E aqui a gente chega no ponto central do problema, né? O resultado não veio de um julgamento justo, de jeito nenhum. A condenação já estava pronta antes mesmo do processo começar. O sistema só precisava criar uma aparência de legalidade para uma decisão que, no fundo, já tinha sido tomada. Ok, vamos mudar um pouco o foco agora e olhar isso pela lente da Constituição. O que esse caso representa é uma ruptura completa, total, com a ideia de um Estado democrático de direito, aquele em que a lei deveria ser um escudo, protegendo o indivíduo do poder arbitrário do Estado. O que essa lista mostra é assustador. É a destruição completa dos pilares da justiça. Cada um desses princípios foi simplesmente ignorado. E aí, o que deveria ser um ato de justiça se transforma num exercício de força institucionalizada, um ato de poder puro e simples. É fundamental a gente entender bem esse conceito. O Estado de Direito é a nossa barreira contra a tirania. Quando ele falha, como aconteceu nesse caso, o que sobra não é justiça, é a vontade de quem tem o poder. Agora, vamos mudar a perspectiva de novo. A gente vai analisar como forças externas podem corromper um julgamento. O foco aqui é a pressão popular, o clamor da multidão e como isso pode atropelar a própria justiça. E olha que interessante essa distinção que a gente vê aqui. A falha do juiz nesse caso não foi só um erro técnico, um erro legal. Foi, acima de tudo, uma falha moral. Foi uma renúncia à coragem, à responsabilidade de buscar a verdade, simplesmente para ceder à pressão do ambiente. E aqui a gente tem uma das lições mais básicas do direito constitucional, né? A maioria não pode tudo. O aplauso popular não dá legitimidade para violar direitos fundamentais. A justiça precisa ser um espaço protegido do clamor das ruas. Porque no momento em que um tribunal cede à opinião pública, ele deixa de ser um tribunal. Vamos focar agora na natureza da punição em si. Porque não se tratava só de uma pena severa. Era algo muito pior. Era uma punição cruel, pensada, projetada para humilhar publicamente, para transformar a dor em um espetáculo. E essa arquitetura da crueldade fica bem clara nesses 3 passos. Primeiro, expor. O condenado foi exibido para todo mundo ver. Segundo, reduzir. Ele deixou de ser uma pessoa para virar um símbolo. E terceiro, violar. O objetivo era claro, causar sofrimento físico e moral como um espetáculo. Não era sobre punir um crime, era sobre desumanizar uma pessoa e usar o sofrimento dela como uma mensagem política. E agora a gente chega no ponto talvez mais profundo e perturbador de todo esse caso. É algo que vai muito além de uma simples condenação injusta. Entramos aqui num território completamente diferente. Então, o ponto crucial é este. Não foi só a condenação de um inocente. Foi a condenação substitutiva do inocente no lugar dos culpados. Quer dizer, o réu, de forma voluntária, assumiu uma punição que, num sentido muito mais profundo, não era dele. Ele se tornou um substituto. Os verdadeiros culpados foram poupados. E o inocente pagou, no lugar deles. E é aqui que mora o grande paradoxo. A maior de todas as violações da justiça se transforma na mais radical manifestação de amor. A injustiça dos homens, nesse plano mais profundo, se converte num ato de redenção. E a nossa análise, que era puramente jurídica, agora precisa entrar numa outra dimensão, uma dimensão moral, espiritual. Estamos chegando ao final da nossa análise. Então vamos recapitular o que a gente viu até aqui. Um julgamento onde a lei foi corrompida, a justiça foi atropelada pela pressão popular e um inocente foi condenado de uma forma não só cruel, mas também substitutiva. Então, depois de tudo isso, depois de todos os direitos terem sido negados,
depois da parcialidade ter vencido, depois da sentença cruel ter sido executada, quem era o réu? Quem estava no centro de toda essa injustiça? O nome do acusado era Jesus de Nazaré. E essa revelação, claro, muda tudo. Ela recontextualiza toda a nossa análise jurídica e nos força a enxergar esse evento histórico não só como um episódio de fé, mas como um caso limite da falha humana e institucional. E a gente termina com essa reflexão. O que resta da lei quando a verdade é esmagada pela multidão? Esse julgamento, que aconteceu há 2000 anos, nos obriga a perguntar ainda hoje qual é o verdadeiro papel da lei e da justiça num mundo onde a pressão popular e os interesses políticos continuam a ameaçar a verdade. A pergunta, ela permanece.